Pessoal, professor Maurício aqui novamente. Então hoje a gente vai gravar um exercício envolvendo aí os conceitos de tração e compressão em barras, tá bom? Então é um exercício adaptado aqui do livro do Beer. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Então esse exercício, na nossa sequência aí nessa playlist, né, o exercício número 7, né? Um exercício tirado do Beer sexta edição, é o exercício 2.27, tá? Então ele fala assim, ó: a barra deformável BD é feita de latão, tem um E igual a 105 gigapascal e tem área igual a 240 milímetros quadrados, tá? Então, a primeira informação importante aí do exercício, essa barra BD, ela é feita de latão e ela é uma barra deformável, ou seja, uma barra que pode ser deformada caso você aplique algum esforço nela, tá bom? Então, as propriedades aqui, né? Propriedade módulo de elasticidade e a área já foi dada direto. Aí ele fala assim, a barra CE é feita de alumínio, tem um E igual a 72 gigapascal e tem área de seção transversal igual a 300 milímetros quadrado, tá? Então é a segunda informação importante aí, uma barra de alumínio com módulo de elasticidade 72, tá? Essa barra aqui, ó, né? Tem um módulo igual a 72 e tem a área de seção transversal igual a 300, tá? Sabendo que essas barras estão conectadas com a barra rígida ABC, a qual sofre a ação da força P igual a 15 kN no ponto A, determine algumas coisas, tá? Então, terceira informação importante aí é que a barra ABC, essa daqui da horizontal, é uma barra rígida. Pessoal, o que é barra rígida, né? O conceito lá da estática, é uma barra que não deforma, né? Então, minha régua aqui, ó, tá sofrendo uma flexão. A barra rígida não acontece isso, tá? Ela não vai deformar desse jeito. A barra rígida, ela pode deslocar, né? Para cima, para baixo, e para frente, para trás, pode acontecer isso, mas ela não pode deformar, tá bom? Esse é o conceito da barra rígida. E nessa barra rígida tem uma força P aqui alinhada com o ponto A, e a gente vai considerar essa força igual a 15. Beleza, o que o exercício quer? Ele quer as forças e as tensões normais nas barras BD e CE, ou seja, nessa barra e nessa, que são as duas barras deformáveis. Então a gente só calcula tensão e deformação, né, nas barras deformáveis, são aquelas barras que deformam, tá bom? A barra rígida, a gente não vai calcular tensão nenhuma, tá bom? E B, deslocamento vertical dos pontos C, B e A. Então, na ordem aqui, né, da direita para a esquerda, o ponto C, eu quero saber o deslocamento vertical dele, ponto B, deslocamento vertical, e ponto A, deslocamento vertical também, tá? Para eu conseguir começar a responder esse exercício, né, vocês viram nos exercícios anteriores que a gente resolveu aí para vocês que eu preciso fazer cortes nas barras deformáveis. Então, o intuito é tirar esse pedaço aqui, ó, né, da barra rígida, junto com um pedacinho dessa barra e um pedacinho desse. Por que vai os dois pedacinhos? Porque se eu cortar só em cima aqui, eu não consigo tirar a barra rígida, porque essa barra está prendendo a barra rígida. Então, eu corto embaixo também, tá? E aí eu vou ter a seguinte situação, olha só. Então, olha só, tá aqui novamente a nossa estrutura, indiquei os cortes e tiro o pedaço que me interessa e tá aqui, tá bom? Na sequência, o que a gente faz? A gente adota as forças normais, né? Sempre saindo do corte, tá bom? Então, aqui estão as forças, né? Perpendiculares ao corte, né? Paralela ao eixo da peça, são forças normais, tá bom? Eu adoto saindo do corte. Por quê? Porque eu estou adotando, assim, tração. Às vezes o pessoal pergunta, Maurício, mas é tração mesmo? Eu não sei, não tenho a mínima ideia se é tração ou compressão nessas barras. Eu adoto saindo, estou adotando tração, e aí se eu fizer ou aplicar a condição de equilíbrio e der positivo, né, é porque era tração mesmo, tá bom? E se der negativo é porque é compressão, simples assim, tá certo? Então fazendo aqui a soma das forças verticais, soma de forças em Y, eu tenho essa carga P que está para baixo, ela vale 15, né? Então, menos 15. Normal BD para cima, positiva. E normal CE está para baixo, negativa. Então, faço a soma igual a zero. Se quiser isolar as variáveis, pode isolar, tá? Não vai me ajudar muito, então eu vou deixar assim mesmo. Eu já vou para soma de momentos.
Pessoal, importante aí a soma de momentos, né? Você pode escolher qualquer ponto, na verdade, aqui da viga, mas a dica é ou escolha o ponto B ou escolha um ponto C. Por quê? Porque já tem uma variável aqui e aí não vai gerar momento, né, no ponto, e aí você já exclui uma variável e já acha uma delas direto. Se você escolher, por exemplo, o ponto A para fazer a soma, o que vai acontecer? Você vai montar uma equação aqui na soma de momentos que vai depender dessa variável e dessa. E aí você vai ter que resolver um sistema com a equação de cima. Não vale a pena, demora mais, tá bom? Então eu escolhi o ponto C, adotei tudo que é horário positivo, tá? Então o 15 está anti-horário, é menos 15 vezes 350, que é a distância do ponto A até o ponto C. Essa normal tá para cima, vai girar horário em relação ao ponto C. Então normal vezes 225 aqui milímetros, tá bom? Isola aqui a normal, né? Tira o valor dela e com esse valor já substitui na equação de cima. Aí vocês vão chegar nesses dois valores, olha só. Normal BD 23,33, normal CE 8,33. O que é importante? As duas deram negativo, né? As duas, desculpe, as duas deram positivas, né? Então tá aí o sinal mais, eu falando o contrário. Então, as duas com sinal positivo. O que significa? Que as duas representam tração. As duas barras estão submetidas ao esforço de tração. Essa que é, né, a conclusão que interessa para a gente, né? O que acontece com cada uma das barras, tá bom? Então a gente já calculou parte do item A. Agora eu vou usar essa informação para calcular as tensões em cada uma das barras. Vamos lá. Vamos calcular as tensões. Então, o que é legal? Agora que eu determinei as forças, eu posso desenhar a barra separada, ou seja, eu analiso uma de cada vez, tá? E aí você concluiu ali atrás, né? Agora mesmo, que essa barra sofre tração. Pessoal, para eu tracionar essa barra, como ela está presa aqui em cima, né? Como que eu vou aplicar a força aqui no ponto B para tracionar? Eu só posso aplicar a força para baixo, tá bom? Então, para promover uma tração nessa barra, só se eu aplicar uma força para baixo no ponto B. Por quê? Porque ela está presa em cima, né? Então você segura lá na parte de cima e puxa isso aqui para baixo, tracionando, tá bom? E agora que você tem essa informação, é somente formulário. Olha só, né? Qual que é o formulário aqui, ó? Tensão é força sobre área, tá bom? Tensão é força sobre área. Então, a força é 23,33, 10 a terceira passei para Newton, a área já foi dada direto, 240, divido, vai dar 97,21, que já sai em megapascal, tá bom? Então, já sai em megapascal. Pessoal, eu vou aproveitar que eu já estou com a informação nessa tela, né? E já vou adiantar parte do item B, né? Porque o item B, ele pede o deslocamento vertical desse ponto B, tá bom? Então, tudo indica aqui, né, pela força que está sendo mostrada, que o ponto B vai deslocar para baixo, mas eu tenho que saber quantos milímetros, né? Então, para calcular isso, vejam só. Eu vou chamar aqui o deslocamento de delta minúsculo, né? Deslocamento vertical B, vai depender do delta L BD. O que é o delta L? Basicamente é a variação de comprimento dessa barra BD, tá? Então a gente chama de deslocamento axial, mas é basicamente essa variação de comprimento, tá bom? Como que eu calculo? Normal vezes comprimento dividido pela área e pelo módulo de elasticidade, lembrando que essa peça, ou essa estrutura, né, é de latão barra BD, tá? Então, vou substituir aqui os valores. O que eu vou fazer na substituição? Normal sobre área, a gente já calculou aqui a tensão, tá bom? Então, estou substituindo direto aqui, ó, 97,21. 225 é o comprimento aqui dessa barra e dividido pelo módulo de elasticidade que foi dado lá no enunciado, tá? Isso aqui deu 208, indica uma tração, a peça está aumentando de tamanho, né? Valor positivo, e por conta disso, o ponto B só pode ir para baixo, tá bom? Está preso em cima, estou puxando, tracionando, o ponto B só pode ir para baixo. Beleza, então já calculei a tensão e já aproveitei e calculei o deslocamento desse ponto B. Vamos agora para outra barra, tá? Então tá aqui, ó, a outra barra, barra CE, e a gente vai no mesmo esquema, tá bom? Essa barra, a gente concluiu que também sofre tração, só que agora a barra está presa pela parte de baixo. Para tracionar, o que eu tenho que fazer? Seguro em cima e puxo, traciono. Então essa força
só pode ser para cima, normal igual a 833, tá? Aplica o formulário, acha a tensão, né? Força sobre área. A área foi dada igual a 300, então a gente chega aqui numa tensão de 27,77 megapascal, certo? No mesmo esquema do anterior, eu vou aproveitar aqui e calcular o deslocamento vertical do ponto C também, que tudo indica pela força que ele vai para cima, tá bom? Então, o ponto C desloca para cima. Quanto? Né? Para chegar nesse valor, eu preciso resolver essa continha. Ó. Deslocamento vertical do ponto C depende do deslocamento axial, né? Ou da variação de comprimento dessa barra C. Cálculo normal vezes comprimento dividido pela área e pelo módulo de elasticidade. Substitui os valores, né? E aí, mesma coisa aqui, ó. Normal sobre área, eu já calculei, deu 27, tá aqui, ó, 27,77. O comprimento dessa barra, 150 milímetros, e o módulo de elasticidade, 72 giga, que eu passei para mega, tá? Para ter coerência nas unidades. O deslocamento do ponto C deu 0,058 milímetros, tá bom? E ele desloca, né, para cima, tudo bem? Por quê? Porque a tração está presa embaixo, só pode ir para cima, certo? Pessoal, percebam, né? A ordem de grandeza, o outro deu 0,208 milímetros, esse deu 0,058 milímetros. A gente trabalha aqui com pequenas deformações, e é uma consideração muito importante, né, que a gente vai comentar aí na próxima tela, tá? Antes disso, o que falta calcular desse exercício? Só falta o deslocamento vertical do ponto A, né? A gente já calculou o deslocamento vertical do ponto B, deslocamento vertical do ponto C, falta o deslocamento do ponto A. Pessoal, no ponto A não tem nenhuma barra presa nele, tá? Então eu não posso aplicar essa equação aqui, ó, para calcular deslocamento no ponto A. Não tem como, não tem barra aqui, tá? Eu só aplico essa equação para a barra, né? E a barra é que permite o ponto C deslocar para cima ou para baixo, no caso aqui para cima, né? É a barra que permite, né, essa barra vertical, que permite o ponto B deslocar para cima ou para baixo. No caso, deslocou para baixo. Né? Agora, no ponto A, eu não tenho barra nenhuma. Então, como que eu faço nesse caso? Então, nesse caso, você tem que aproveitar a característica de barra rígida, é um detalhe, barra rígida, aproveitar a característica de pequenas deformações e aplicar a semelhança de triângulo, tá bom? Muita informação, né? Vamos aqui ao cálculo para ver se a gente consegue ajudar vocês aí, olha só. Então tá aqui, ó. Peguei só um pedaço da barra, tá bom? A gente vai estudar a barra rígida. Ao invés de olhar para a espessura dela toda aí, a altura toda, imagine essa barra como sendo essa linha azul, tá? Lembra que a barra rígida é uma barra que não deforma, mas ela pode sofrer deslocamentos, tá bom? Então olha só. A gente fez um cálculo para o ponto C, não fez? O ponto C aumenta de tamanho. Quanto que ele aumenta? Aumenta esse pedacinho aqui, ó. No caso, 0,058 milímetros, tá bom? Fizemos o cálculo também para o ponto B. O ponto B aumenta esse pedacinho aqui, ó. Então, ele deslocou para baixo. Quanto que foi esse deslocamento? Foi 0,208 milímetros, tá bom? Aí agora, o que você vai fazer? Você vai imaginar essa barra rígida como sendo essa linha azul na horizontal. E imagina essa barra rígida girando, tá bom? Então, você vai girar a barra rígida, né, de tal forma que você vai poder unir o ponto C, aqui o deslocado, com o ponto B deslocado, tá bom? Então, você traça uma linha, vou traçar essa linha aqui na cor vermelha, tá bom? Então, essa linha inclinada vermelha é a nova posição da barra rígida, que inicialmente era a linha azul, tá bom? Na horizontal, agora ela está inclinada aqui, né? Ligando o ponto C e o ponto B deslocado, tá bom? E aí, por conta desse comportamento, eu venho aqui, coloco essa linha que vai representar o deslocamento do ponto A, né? Então, é isso que eu quero calcular com vocês, o deslocamento do ponto A. Então, algumas informações importantes. Pessoal, eu desenho aqui de forma muito exagerada para vocês enxergarem aí na tela, né? Mas o deslocamento não é tudo isso aqui que a gente está vendo. Olha só, 0,058 milímetros. Tenta achar na sua régua aí 0,058, né? Impossível, tá? É um deslocamento muito pequenininho, tá? Aqui também, ó, né? Um deslocamento muito pequeno, 0,208 milímetros.
Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque na teoria de pequenas deformações, a gente pode considerar que o ponto C, antes da deformação ou antes do deslocamento, vai ter o mesmo alinhamento do ponto C após esse deslocamento. E a mesma coisa para o ponto B. Então, o ponto B estava aqui, a barra sofreu um giro e ele vai ter o mesmo alinhamento depois de deslocado. E o ponto A também, ó, né? Estava aqui, ele vem deslocado aqui. Pessoal, isso só é possível em pequenos deslocamentos. Porque se você pegar uma barra representada para a régua e der um giro grande, você percebe que depois que girar, não tem como ela permanecer no mesmo alinhamento, né, do ponto que estava na horizontal, tá? Então, ó, por exemplo, minha mão aqui, ó, é minha referência e eu vou só girar a régua, ó. A régua se afasta da minha mão, não mantém o mesmo alinhamento, tá bom? Então, esse mesmo alinhamento eu só posso adotar para pequenos deslocamentos, que é o que a nossa disciplina usa como hipótese, tá bom? Beleza. Né? Além disso, né? Além disso, agora como que eu vou calcular o que interessa, que é o deslocamento vertical do ponto A? Tem duas maneiras. Uma é você descobrir essa intersecção aqui, tá bom? E aí você relaciona esse triângulo com esses triângulos aqui, ó, né? Forma um triângulo aqui e outro grandão aqui, juntando tudo, tá? Ou usar os próprios dois triângulos do lado esquerdo para se relacionar entre si e acho o que interessa aqui, tá? Eu vou fazer diferente, tá? Então, uma outra técnica sem precisar achar o ponto de intersecção aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou trazer aqui a barra ABC, né? Ou seja, somente a linha azul, tá na horizontal. O que que a gente sabe? Que o ponto C deslocou para cima, né? Tem um pequeno deslocamento. Só que ao invés de puxar, né, nesse alinhamento aqui, ó, né? Ou seja, a partir do ponto C lá no topo, eu vou trazer aqui, ó, como se fosse para a origem, para o zero, tá bom? Então eu desci essa linha inclinada para a origem aqui do ponto C, tá bom? E eu vou trazer os outros dois deslocamentos, aqui do ponto B e aqui do ponto A, junto aqui, ó. O que que acontece, ó? Como eu desci, ficou um espacinho aqui, ó, no ponto B e um espaço no ponto A, né? Esse espaço, ó, só para a gente diferenciar as cores, ó, vou colocar aqui na cor preta, tá vendo? Esse deslocamento aqui, ó, é exatamente o deslocamento do B e o deslocamento entre o ponto A e essa reta, tá? Então, olha só, estou trazendo para cá, ó. Então, na cor preta, esses deslocamentos. Quanto vale esses deslocamentos na cor preta? 0,058 milímetros, que é exatamente o deslocamento aqui do ponto C, tá bom? E o restante? O restante é igual, né? Esse trecho vermelho é o deslocamento do ponto B, 0,208 milímetros, e o outro trecho vermelho é o deslocamento do ponto A que a gente quer achar, tá bom? Faço uma semelhança entre esses dois triângulos formados, e aí a gente, né, tira o valor do ΔA que a gente está buscando, tá? Então, olha só, a relação aqui de semelhança de triângulo é como se você imaginasse o ângulo θ aqui, e você vai calcular a tangente desse ângulo, tá? Então, você pega cateto oposto, por exemplo, esse cateto oposto aqui atrás, ó, é o deslocamento A, mais esse pedacinho preto que é o deslocamento C, tá bom? Ó, deslocamento A mais C, dividido pelo cateto adjacente, né? Lembrando, se é tangente, é cateto oposto, pelo adjacente. O adjacente seria o comprimento ABC total. Se você somar isso com isso, vai dar 350, tá bom? Ou o mesmo ângulo θ aqui, você pode calcular a tangente desse ângulo como sendo cateto oposto. Esse cateto pequenininho aqui, ó, que é o deslocamento C mais o deslocamento B, ó, C mais B, dividido pelo cateto aqui BC. Cateto BC vai dar 225 milímetros, tá bom? Substitui os valores, né? Substitui os valores, tá tudo aqui, né? 0,58, o 0,208, substitui, isola o que te interessa e aí você vai achar que o deslocamento A é 0,356 milímetros, tá bom? Então você montou uma relação de triângulo aí, tá? Normalmente é um passo que o pessoal tem dúvidas, tá certo? Então, treinem aí, qualquer coisa vocês entrem em contato, tá bom? Curtiram aí? Gostaram? Então manda para um amigo aí, tá bom? Até mais aí, tchau!